Fala, seus insolentes! Bora aprender como preparar um pendrive de boot para instalação do Windows 11, Home, Pro ou qualquer outra edição, sem pré-requisito, sem conta local e sem bloatwares, tudo isso usando Rufus. Então, toma o grito! Primeiro de tudo, vem aqui no site oficial do Rufus, clique em Download e escolhe se você vai querer o executável, que é o instalador, ou a versão portátil. Eu baixei a versão portátil. Clica e faz o download. Agora você vai precisar de um pendrive. Eu aqui estou usando o da SanDisk de 16 GB. É esse carinha bonitinho. Eu vou espetá-lo na minha máquina. E ele vai ser reconhecido como unidade E. Só para confirmar, propriedades, é um pendrive de mais ou menos 15 GB. 16, né? Beleza, então agora vai lá onde você baixou o Rufus, execute-o como administrador. Botão direito, executar como administrador. Vai abrir essa janela perguntando se você gostaria que o Rufus verificasse por atualizações de forma automática. Como isso aqui é apenas um teste, eu vou marcar que não. E essa vai ser a interface do Rufus. Aqui em cima você escolhe o seu pendrive. Cuidado para não escolher outro dispositivo que possa aparecer aqui, hein? Em seleção de boot, eu vou manter o padrão. Aqui do lado, eu clico em selecionar para de fato escolher a ISO de instalação do meu Windows 11. Eu já tenho ela salva aqui. É o Windows 11 25H2, é a ISO que foi atualizada em junho desse ano. Seleciono ela, clique em abrir. Em opções de imagem, mantenha o padrão. Em esquema de partição, você pode escolher por MBR ou GPT. Recomendo sempre manter o GPT. Sistema de destino e Wi-Fi. Embaixo, o nome do volume. Você pode manter o padrão ou personalizar. Por exemplo, eu poderia colocar o Windows 11. Sistema de arquivo mantenha padrão NTFS, tamanho de cluster mantenha o padrão também. Aqui embaixo, expande essa tela e você vai ter três opções: formatação rápida, criar arquivos de nome estendido e ícone e procurar por blocos defeituosos. Só marque essa opção se você não tiver certeza que o teu pendrive está 100% funcionando. Se você tiver certeza, não precisa. Embaixo você vai ter alguns botões. O primeiro é para escolher o idioma da interface do Rufus. O segundo é para exibir informações sobre o próprio Rufus. O terceiro é para exibir as configurações do Rufus. Por exemplo, clicando aqui, é isso que vai aparecer. E aqui eu posso escolher entre manter desativado ou ativado aquele item para que o Rufus procure por atualizações de forma automática. Basicamente é isso. O último botão é para exibir o log. Então agora você vai clicar em iniciar. E aqui é que vão aparecer as opções que você provavelmente entrou nesse vídeo procurando. Por padrão, o Rufus já vai marcar as duas primeiras opções. A primeira delas é para remover a exigência de 4 GB de memória RAM, Secure Boot e TPM. Basicamente, os pré-requisitos obrigatórios para a instalação do Windows 11, que de obrigatório não tem nada. Mas enfim, se você quiser, deixa marcado. A segunda opção, remover a exigência de uma conta online da Microsoft. Isso já vem marcado por padrão, que é para facilitar. E é literalmente essa opção que você vai marcar para quando você for fazer a instalação do Windows 11, seja o Home, seja o Pro, seja o Home Single Language ou qualquer outra edição, durante a instalação, não vai ser mais obrigatório logar com uma conta Microsoft. Então, cara, marque essa opção. De quebra, já marca também a primeira, né? Embaixo, você vai ter algumas opções para você personalizar a experiência. Então, vamos lá. O terceiro item de todos esses é para você criar uma conta local com o nome de usuário. Caso você prefira, você pode marcar a primeira opção, que está logo acima, que é para não ter mais a obrigatoriedade de você logar com uma conta Microsoft. E aí você marca essa terceira opção e do lado escolhe o nome para sua conta de usuário. Eu particularmente não recomendo, porque esse pendrive que você vai preparar com o Rufus, você pode acabar querendo utilizá-lo em outras máquinas, de repente usá-lo em uma empresa ou até emprestar o pendrive para algum amigo seu. E não vai ser muito agradável o seu amigo fazer uma instalação do Windows 11 na máquina dele e, no final, ele terminar a instalação tendo criado uma conta de usuário local com o seu nome e não o dele. Mas, enfim, está aqui como opção. Você pode definir as opções regionais com os mesmos valores do seu próprio usuário, no caso, o usuário da sua instalação do Windows, tá? Aqui no meu caso, eu estou com o Windows 10 Pro e a minha instalação foi feita usando o teclado português brasileiro ABNT2 e o idioma português brasileiro. Então, se eu marcar essa opção, o Rufus vai copiar essas opções, essas configurações, e vai jogá-las para essa instalação do Windows 11 que eu estou preparando nesse meu pendrive. Você pode marcar a opção para desativar a coleta de dados, que são aquelas perguntas que vão aparecendo logo depois que você cria a conta de usuário local durante a instalação do Windows 11. Se você marcar isso aqui, nenhuma daquelas questões vão aparecer para você.
tudo aquilo vai ficar marcado como não ou negar, enfim, ele vai pular aquilo tudo. Você pode marcar a opção para desativar a encriptação automática BitLocker, e eu recomendo muito que você marque essa opção. O Windows 11, por padrão, quando ele é instalado na sua máquina, ele vai criptografar o seu disco, querendo você ou não. Então, marcando essa opção, você evita isso e vai por mim. Desativando isso aqui, você pode estar se safando de muitos problemas, de muita dor de cabeça futura. E aquilo, sempre que você quiser, você pode voltar lá no Windows Explorer do Windows 11, botão direito na unidade local C e ativar o BitLocker. Mas eu acho que isso deveria ser uma questão de opção, ou seja, você escolhe se você quer criptografar ou não. Infelizmente, a Microsoft julgou que fosse mais prudente forçar a criptografia do seu disco durante a própria instalação do Windows, o que para mim é bizarro. Mas enfim, né? Depois tem a opção para melhorar o QoL. Aqui são configurações e otimizações para não forçar a instalação e também a ativação dos recursos referentes ao Copilot, ao OneDrive, ao Outlook, a inicialização rápida, dentre outros. A penúltima opção, usar carregadores de inicialização assinados com o Windows CA 2023, e isso é literalmente aquele problema, aquela história toda do tal certificado do Security Boot que vai expirar. O Rufus tem isso aqui por padrão. Se você marcar essa opção, o Rufus vai tentar atualizar o certificado para que você não precise se preocupar mais com isso. E por fim, aplicar SCSI Policy, que eu não faço a menor ideia do que seja. Mas enfim, cara, o que eu recomendo você marcar aqui? A primeira opção, remover as exigências de TPM, Security Boot, etc. A segunda opção, remover a exigência de uma conta online Microsoft. A sexta opção, desativar a encriptação automática BitLocker. E essa opção, melhorias QoL. As outras são opcionais, fica a seu critério. Eu particularmente recomendaria apenas essas. Com tudo pronto, clique em OK e o Rufus vai te avisar que todos os dados que você tem nesse pendrive serão eliminados. Confirma e espera. Quando o procedimento terminar, o seu pendrive vai estar pronto para você poder fazer uma instalação do Windows 11 mais limpa possível. E aí, curtiu? Então deixa o like, se inscreve e compartilha. Aproveita e dá uma olhadinha nesse QR Code aqui do lado. É o meu LivePix. Ele serve para você incentivar e também colaborar diretamente com o canal. Mas não esquece de testar a sua mídia, o seu pendrive de instalação do Windows 11. Dá uma olhadinha aí, vê se tudo funcionou, se está tudo ok, se está tudo tranquilo. Agora, tem uma parada que eu preciso te explicar. Esse pendrive que você acabou de preparar com o Rufus para a instalação do Windows 11, ele meio que vai virar uma ferramenta, de certa forma, exclusiva sua. Porque você pode até emprestar para os outros. Só que não sei se é muito legal ficar emprestando um pendrive, né? Ainda mais um pendrive de instalação do Windows. Talvez o mais legal fosse você ter uma ISO do Windows 11 pronta. Só que se você preparou esse pendrive com o Rufus, provavelmente você não tem essa ISO. Se esse for o caso, sabia que dá para preparar uma ISO de instalação do Windows 11 sem esses requisitos, sem bloatwares, sem a criptografia automática BitLocker e sem a famigerada conta online? Pois é, cara, dá para fazer tudo isso com uma ferramenta gratuita. E aqui você vai ter algumas vantagens. A primeira delas é que as alterações vão ser aplicadas direto na ISO de instalação. Ou seja, se você perder o seu pendrive ou se por algum motivo algum arquivo ali for corrompido, você vai precisar de um Rufus, de um pendrive novo ou mesmo, e você vai ter que refazer o pendrive de instalação do Windows 11. Com a ISO já pronta, tu não tem esse trabalho. Então, dá uma olhada no vídeo que vai aparecer aqui no card. Nele, eu vou te ensinar como utilizar o NT Lite para fazer literalmente tudo isso que eu acabei de enumerar para você. Valeu, galera. Tamo junto e até lá.